Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o Mário do Geek Pop News e eu assisti ontem The Batman, o novo filme do Homem-Morcego que chega essa semana aos cinemas brasileiros. Para começo de conversa, indo direto ao ponto, eu já posso dizer que entregaram um Batman muito além do que eu esperava, muito além do que eu podia imaginar. Entregaram um dos melhores filmes do Homem-Morcego até hoje. Você quer saber por que eu acho isso? Segura aí, depois da vinheta eu falo o que eu achei de The Batman. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês deixarem aquele like, o seu comentário e ativar o sininho também, porque isso engrandece o nosso trabalho. The Batman, o filme que estreia essa semana, é um filme com um tom muito mais sombrio. Ele tem uma pegada mais investigativa. Esse é o retorno solo do Homem-Morcego às telas do cinema depois de vários anos e soa muito como um trunfo marcante para a direção de Matt Reeves. A atuação incrível de Robert Pattinson é talvez o que possa mais surpreender o público que não conhece muito bem o trabalho dele, além do Crepúsculo, mas ele é um ator incrível. O que o Matt Reeves consegue trazer para a tela é muito mais uma sensação investigativa no ar. Lembra muito aqueles investigativos dos anos 40, talvez dos anos 70 também. Diferente de outras versões do Batman, esse filme aqui ele foca muito mais no herói mascarado. Ele deixa o Bruce Wayne quase que como o alter ego do Batman e não o contrário. É uma inversão de papel que vem muito bem a calhar e talvez até necessária. É bem diferente do que a gente viu até agora. As escolhas dos vilões também, os mais clássicos, ajudaram a sensação de nostalgia. Trazer de volta Pinguim, Falcone, Charada e Mulher Gato foi muito legal também, principalmente pelas escolhas dos atores que interpretaram esses vilões. E ainda falando sobre os vilões, esse filme ele tem uma particularidade que eu acho que é muito interessante e também acho que tem a ver com a escolha do Matt Reeves, com o que ele queria de narrativa. Os outros filmes de Batman até hoje focaram sempre muito nos vilões. Os vilões sempre eram icônicos. Quem não se lembra Arnold Schwarzenegger como o Dr. Frio? Então assim, sempre foi muito os vilões tendo muito tempo de tela e uma história enraizada e o Batman ali para resolver os problemas. Dessa vez não, a gente foca muito mais no Batman e também nem tanto no Bruce Wayne. Aqui nesse filme do Matt Reeves, vocês vão perceber que é uma fase ainda da vida do Batman que ele não está lá no auge, ainda não é o cavaleiro que Gotham merece. Ele ainda está aprendendo e com isso ele consegue fazer coisas que ainda são mais humanas, óbvio, né? O Batman é humano, ele não é um super-humano. Mas o que eu quero dizer é que ele pode errar. Eu quero dizer que ele pode tomar decisões idiotas. Eu quero dizer que ele sofre com as decisões dele. O que o Matt Reeves fez é justamente pensar muito fora da caixinha. Ele escolheu esse caminho, um caminho que poucos ou quase nenhum focaram, que é justamente isso que eu acabei de falar. Essa fase do Batman em aprender a ser um herói. E o que significa? Que um herói em construção, ele se questiona mais sobre a sua utilidade, sobre a sua pretensão. Ele ainda não é aquele herói fodão que a gente está acostumado a ver, e nem o que acostumamos a ver. Exemplo do Nolan com Christian Bale. Inclusive eu gosto bastante do Batman do Christian Bale, mas o que o Robert Pattinson entrega agora é muito mais legal, muito mais do que eu esperava, porque eu gosto desse sentimento no ar, sabe, de investigativo, essa coisa legal. Você pode perceber na tela coisas mais inteligentes, ir atrás de pistas, investigar, descobrir os podres, surpreender como que Gotham City é uma cidade corrupta. Nessa fase, o Batman ainda está aprendendo sobre como que Gotham pode ser podre, não só podre lá embaixo no submundo, mas podre em sua elite. Uma elite em que o seu próprio pai faz parte. Mas todo mundo aqui já sabe a história do Thomas Wayne e das empresas Wayne, não é? Mas é ali que fica evidente a dificuldade do Bruce Wayne em saber o que é ser herói. Porque ainda é um cara que se revolta a tal ponto que as respostas mais imediatas que ele tem é de socar a cara do vilão até falar chega. Esse é um filme muito mais sombrio e muito mais violento do que todos os outros até agora.
O Robert Pattinson como Bruce Wayne foi uma escolha um tanto quanto inusitada. Eu me lembro bem quando lançaram o nome dele. Poxa, o que choveu de crítica e de gente falando um monte de besteira no Twitter e nas outras redes sociais foi incrível. Olha, se preparem para lavar a boca, porque a gente já sabia que o Robert Pattinson era um bom ator, mas agora ele consegue entregar um Batman incrível. Se por um lado o tom sério desse filme já seria suficiente para defini-lo, por outro, a violência brutal é outra característica marcante. E não é com cenas exageradas de sangue, não. Na verdade, é uma violência bem elaborada, que mostra, na verdade, o interior do Batman, como que ele ainda está com raiva de tudo que ele vivenciou e ainda vivencia. Mas vamos também falar da parte técnica. Nós estamos em época agora das premiações e com certeza, não para este ano, mas para o ano que vem, você vai ver o nome de Batman pelo menos em duas categorias. Fotografia. Que fotografia incrível! Muito bem orquestrado, muito bem dirigida. A cena das brigas, a cena das sombras, tudo aquilo ali foi muito bem construído para dar esse ar noir dos anos 40, sabe? As lutas muito bem ensaiadas, com cortes precisos, valorizando a intenção do diretor de mostrar esse homem-morcego que ele é forte o suficiente, mas humano por baixo das roupas pretas. E olha, vocês também vão ouvir falar da trilha sonora. Incrível, impecável. A música tema e toda a trilha sonora que ao decorrer do filme é tocada dá aquela impressão de orquestra, sabe? Muito bem elaborada, muito bem desempenhada, fazendo com que o melodrama ele gere uma sensação de ansiedade na gente, de melancolia. Eu acho que é isso que o diretor queria, transportar a gente para dentro da tela. Né? Desse modo, a gente pode se sentir como Bruce Wayne se sente por debaixo daquela capa preta. Você pode estar se perguntando, será que é preciso comparar com os outros filmes do Batman? A resposta que eu vou te dar é não, mas é pouco improvável que você não compare. Porque quantos outros filmes de Batman foram lançados até hoje? Vários. Então é muito fácil cair na tentação da comparação, o que pode ser um pouco contraindicado agora. Veja bem, o que o Joker fez no cinema há pouco tempo atrás, com o Joaquin Phoenix vivendo um Joker incrível, eu acho que é o mesmo que o Batman do Matt Reeves está tentando fazer agora, reescrever um capítulo na história do seu personagem. Então, no que os outros diretores erraram ou acertaram, esse Batman de agora, ele é diferente tanto nos acertos quanto nos erros. É bem agradável aos olhos ver um Bruce Wayne menos caricato, daquele cara rico, com os carrões das mulheres. Muito pelo contrário, é um cara que está absolutamente imerso na sua tristeza e da sombriedade que tem em Gotham City. É uma característica de Gotham. Não sei se vocês repararam, mas em vários filmes, nos desenhos, a gente sempre percebe Gotham à noite. Justamente por isso. Afinal de contas, é um homem-morcego, né? A gente não vê tantos morcegos de dia. Mas também é bom ver que o Matt Reeves quis dar é um ar meio brusco para aquele herói. Isso você vai perceber nos utilitários, que ainda são utilitários em construção, não muito tecnológicos ainda. Então, é um cara que retoma lá nos quadrinhos tradicionais. E você vai se surpreender com o Batmóvel, que tá incrível. Se você casar o Batmóvel com a trilha sonora e com os efeitos sonoros, meu amigo, que coisa de louco. Parece que saiu direto de um filme do Velozes e Furiosos. Matt Reeves foi lá no estúdio do Velozes e Furiosos e catou um filme do Toretto, botou um motor potente pra caramba e fizeram um Batmóvel muito bom. Sabe? Apesar de não ter toda aquela parafernália tecnológica que a gente viu, né, nos filmes do Nolan, tem tecnologia sim, para mostrar que é um Batman moderno sim, mas ainda é um Batman em construção. Falando das atuações, acho que a escolha de Zoe Kravitz para interpretar Selina Kyle, a Mulher Gato, foi muito bem acertada. Kravitz é uma boa atriz, mas ao trabalhar num filme assim, recheado de expectativas, a experiência dela ficou muito evidente. Talvez pudesse ter tido um pouco mais de tela para ela na trama, mas acho que esse não era o foco. Para o Matt Reeves ficou o trabalho de tentar sair um pouco do universo DCU, né? Ou seja, com todos os seus heróis coloridos, humor exacerbado e vilões apocalípticos. Para esse Batman agora o que ele trouxe foi humanidade, humildade, vilões gananciosos como são bandidos mesmo, gangsters. Isso ficou bem legal.
e trouxe os dramas reais. A escolha do vilão principal ser o Charada e vivido por Paul Dano foi uma amostra de como que ele queria uma trama inteligente. Ele preferiu dar foco ao objeto, ao objetivo, não exatamente ao bandido, não exatamente de trazer ao pedestal o Charada. Não, é um Charada muito bem construído, muito bem inteligente, mas que dá espaço para o Batman ser o Batman. E é nesse ponto que eu acho que podemos observar mais acertos das escolhas do diretor. Vocês perceberam que eu falei muito disso, mas é porque é inevitável você não fazer a comparação com outros filmes e ver que nesse filme o que o Matt Reeves fez foi focar no Batman. Tanto é que ele não tá querendo fazer o nome dele colocando o seu ponto de vista de diretor aqui dentro. Não! Ele pegou o que o Batman tinha de melhor nos quadrinhos, o que o Batman tinha de melhor nas séries e nos próprios filmes e trouxe para a tela, deixando muito pouco espaço para colocar sua marca pessoal, Matt Reeves ali. Não, esse é o filme do Batman, tá certo? E eu acho que todas as outras escolhas, como por exemplo o Pinguim, que é vivido por Colin Farrell, gente, que atuação incrível, totalmente diferente de tudo que o Colin Farrell já fez na carreira dele. Eu só acho que podia ter tido um pouco mais de tempo de tela para o Pinguim, que é um dos vilões que eu mais gosto. Então, se você pegar a atuação incrível do Colin Farrell e esse personagem que é o Pinguim, daria para ter mais tempo de tela, só que eu vou dar um spoiler que não é um spoiler, tá bom? Eu acho que vai ter mais filme vindo por aí. Se esse The Batman agora for um sucesso de bilheteria e a Warner conseguir trabalhar direitinho, manter ele aceso para que ano que vem ele esteja nas premiações, eu acho que é uma história que vai continuar assim e eu acho que o próximo vilão vai ser o Pinguim. E aí a gente vai ver um Colin Farrell entregar o que ele tem de melhor, tá bom? Eu não quero me estender mais, eu vou fazer um outro vídeo na semana que vem, depois que o filme lançar, que eu quero discutir coisas com vocês que poderiam soar como spoiler, apesar de, na minha opinião, esse filme ter pouco espaço para spoiler, não tem tantas surpresas ali dentro, mas são coisas que eu acho que fazem diferença para a experiência, tá bom? Eu acho que The Batman com Robert Pattinson vai deixar um legado, ele vai ocupar espaço deixado por outros diretores, por outros Batmans e por outros vilões caricatos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas se você já assistiu o filme e está assistindo a minha crítica, comenta aqui embaixo o que você achou, se eu tenho razão, se eu não tenho, eu quero te ouvir, porque eu acho bem legal quando a gente conversa um pouco aqui nos comentários. E por favor, continue seguindo a gente, tá certo? Meu nome é Mário, se quiser me seguir nas minhas redes sociais, está aqui embaixo, eu adoro receber vocês lá. Um abraço e até a próxima.